Olá pessoal, tudo bem? Bom, continuando com as nossas aulas aí de física, né? Hoje nós vamos falar sobre peso e equilíbrio, tá certo? Bom, então, a partir de agora nós vamos começar a utilizar das 3 leis de Newton lá, que nós falamos na última aula, e resolver problemas do nosso cotidiano. Então, efetivamente aplicar essas 3 leis de Newton, tá? Então nós precisamos definir com detalhe, assim, a diferença entre massa e peso. Essa é o ponto de partida para hoje, tá certo? Bom, por definições do dicionário, massa significa quantidade de matéria sólida, líquida ou gasosa, tá certo? Enquanto que peso significa o produto da massa vezes a aceleração gravitacional ou a atração gravitacional da Terra ou de outro corpo massivo, tá certo? Então, quando eu falo em massa, pessoal, eu estou falando puramente em matéria, tá? Quando eu falo em peso, eu estou falando dessa mesma matéria sendo influenciada por um campo gravitacional, beleza? Bom, então, né, massa é algo imutável, não depende da gravidade, sim da quantidade de matéria, enquanto que o peso pode variar em diferentes pontos do universo conforme a mudança da gravidade. Então, o seu peso aqui na Terra é um e lá na Lua é outro. Então, se você estiver achando que está gordinho ou gordinha, fica despreocupado, você só está no planeta errado. Beleza? Se a gente for olhar com calma lá para a segunda lei de Newton, né, onde ela traz essa equaçãozinha aqui para a gente, força, e eu coloquei uma força resultante aqui igual a massa vezes a aceleração, nós podemos interpretar ela de uma outra maneira para achar o que é peso. Que o peso nada mais é, como eu falei lá no slide anterior, que é a massa sobre a influência da gravidade. Tá certo? O peso nada mais é que uma força resultante e a gravidade nada mais é que uma aceleração. Tá certo, pessoal? Bom, e aí, né, tendo o conceito de peso muito bem definido, vamos falar de equilíbrio. Bom, ponto material vocês lembram, né? Ponto material é quando eu pego um corpo de dimensões que eu vou desprezar aí e tomo ele como um pontinho, tá certo? No caso dessa bola, ela virou um ponto material, né? E o ponto material é aqui no centro dela, tá certo? Então, quando eu falo de equilíbrio, pessoal, eu já tenho que remeter o meu pensamento direto para a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, tá? Um corpo ele vai estar em equilíbrio quando ele consegue se manter parado ou em MRU por conta da somatória das forças que estão sendo exercidas sobre esse corpo. Nesse caso aqui, pessoal, ó, pensa bem. Eu tenho nesse corpo aqui, ó, agindo uma força P, que é a força peso, e tenho uma normal sendo exercida no sentido contrário, que vem do chão para a bola. Beleza? Então, em Y aqui, ó, eu não vou ter movimento. Tá certo? Bom, do mesmo modo, eu tenho uma força sendo aplicada nesse sentido aqui, que eu chamei de mais F, só que eu tenho uma outra força de mesmo módulo sendo aplicada no sentido contrário por conta do atrito. Então quer dizer que eu não consigo fazer essa bola sair do lugar. Então quando eu olho para isso daqui, pessoal, olha lá, ó, eu posso dizer que a somatória das forças em Y é igual a zero. Por quê? A normal que está indo em sentido positivo tem módulo igual à força-peso que está em sentido negativo. Beleza? Do mesmo modo, eu falo que a somatória das forças em x é zero. Por quê? A força que está sendo aplicada no sentido positivo tem mesmo módulo da força que está sendo aplicada no sentido negativo. Tranquilo, pessoal? Ó, então tá aqui as equações exemplificando, tá certo? Então a somatória das forças em x tem que ser zero, somatória das forças em y tem que ser zero para esse corpo estar em equilíbrio. Só que, pessoal,
O meu corpinho lá, né, o corpo que eu falo pode ser qualquer coisa, uma caixinha, uma bolinha, o seu próprio corpo. Ele não precisa estar em equilíbrio só em cima de uma mesa. Olha esse exemplo aqui, ó. Suponhamos que nós temos essa caixa pendurada por esses dois fios, tá certo? Bom, se a gente for pensar nas forças que estão interagindo aqui, para esse corpo estar em equilíbrio, a gente consegue dissecar tudo aqui, né? Bom, pessoal, ó, essa caixinha, ela está sob a influência da gravidade, então eu tenho uma força-peso nesse sentido, concordam? Do mesmo modo, para ela estar em equilíbrio, eu tenho uma força normal de mesma direção e sentido contrário, de mesmo módulo e sentido contrário, para cima aqui, tá certo? Então, a somatória das forças em Y vão ser igual a zero. E agora, né, eu tenho essa força sendo exercida por essa parcela de cabo e essa força sendo exercida por essa parcela. A gente nada mais faz do que desmembrar essas forças, né, em componentes Y e X. E aí a gente acha as forças que estão sendo aplicadas no eixo X também. Beleza? Então, essa força aqui vai ter que ser tal que equilibre essa força. Compreenderam? Aí eu vou ter esse bloquinho em equilíbrio. Vamos supor aqui que eu arrebente esse cabo aqui. Eu arrebentando esse cabo, essa força vai ser nula. Se essa força é nula e essa daqui está sendo exercida, aliás, essa daqui vai estar sendo exercida e a força peso, né? Então eu vou ter um desequilíbrio e esse corpo vai cair. Tá certo? Bom, quando a gente fala de força também, de equilíbrio de forças e tudo mais, a gente também tem que pensar em momento, pessoal. O momento, diferente da força, é diferente dessa força normal, né? Que tem uma direção aqui, vamos dizer assim, reta. O momento, ele acaba gerando um movimento circular. Vamos pensar no caso de um parafuso aqui que eu tenho que soltar, tá? Imagine tentando desparafusar uma porca que está emperrada. Você usa toda a sua força, mas mesmo assim não é possível tirar essa porca do lugar. Então, ó, se eu estou aplicando uma força aqui no cabinho da minha chave, da minha chave fixa aqui, o que vai acontecer com essa porca? Ela vai ter que rodar. Vocês concordam? Momento, pessoal, é a aplicação da força que gera um movimento circular. Beleza? Então essa força aqui vai gerar um movimento circular. Tranquilo? Bom, se um amigo que prestou bastante atenção às aulas de física olhar para esse problema aqui, sabe o que ele vai sugerir? Que você coloque uma barra aqui, ó, e aumente a distância entre o centro do teu parafuso aqui da tua porca e a aplicação da força. Porque você vai aumentar o momento ou o torque que você está aplicando. Tá certo? Olha aqui, ó, nesse caso, ele colocou um cabo aqui e aumentou em 3 vezes a distância. Sabe o que aconteceu? O momento aumentou muito mais. O torque, né? Torque e momento são a mesma coisa, tá, pessoal? Então o torque aumentou. O torque aumentando, eu consegui tirar essa porca daqui. Porque o momento que está sendo aplicado é muito maior. E aí eu consigo desemperrar esse parafuso. Essa porca, né? Então, isso fez com que o torque ao momento aumentasse, fazendo com que a porca se soltasse. Então o momento, quando a gente vai calcular, pessoal, ele é um resultado da força vezes a distância. Então, se a minha força está sendo aplicada aqui e eu tenho essa distanciazinha, eu vou ter um momento, ou um torque. Se eu tenho essa força, essa mesma força, tá, pessoal? Não precisa mudar a força, não.
essa mesma força, agora com 3 vezes a distância, eu vou ter 3 vezes o momento aqui. Tranquilo? E pode acontecer também de eu ter que aplicar uma força que ela de modo que forme um ângulo aqui com a horizontal. Tá certo? Esse ângulo é igual a esse, né? Então imagine uma força sendo aplicada aqui assim, ó, meio de esgueio. Tá certo? Se a força que influencia no momento é aquela perpendicular à minha barra aqui, né? Então não faz sentido eu levar em consideração essa componente da força. Eu vou ter que destrinchar essa força aqui na sua componente Y e na sua componente X. E para eu calcular essa força perpendicular à minha barra, eu vou ter que usar a lei dos senos. E aí vai acabar ficando como? O momento dessa força sendo aplicada aqui é a própria força vezes a distância vezes um seno desse ângulo θ. Beleza, pessoal? É só encontrar aqui a componente y desse vetor força aqui. Beleza? Porque aqui, ó, você não vai aplicar momento, né? Você vai tirar essa chave do lugar. Tá certo? Essa componente da força aqui vai acabar tirando essa chave do lugar. Então ela não influencia no momento. O que influencia é só essa componente perpendicular aqui. Tá bom? Bom, agora quando a gente pensa no equilíbrio de corpos rígidos, aí a gente já tem que levar em consideração as forças e os momentos que estão sendo aplicados. Então, se eu quero equilíbrio, a somatória das forças aqui que estão agindo sobre o meu corpo tem que ser igual a zero, tanto na componente y quanto na componente x. Do mesmo modo, para esse corpo estar em equilíbrio, eu tenho que ter a somatória dos momentos igual a zero. Então ele não pode estar girando nem para o sentido anti-horário, nem para o sentido horário. Tá certo? Então essa é uma das condições que vocês vão ter que anotar aí. A somatória das forças, para um corpo estar em equilíbrio, a somatória das forças tem que ser igual a zero e a somatória dos momentos tem que ser igual a zero. Beleza, pessoal? Então são algumas coisinhas já que vocês têm que anotar, né? Ó, força-peso, mas a gente vai aplicar ela muito melhor. Somatória das forças na componente x e y tem que ser igual a zero para um ponto material estar em equilíbrio. O momento, que é a força vezes a distância, a força aplicada perpendicular ao meu plano, né? Claro, então ó, se eu tenho esse sentido aqui, né? Eu tenho a força vai ser aplicada perpendicular a essa peça, né? Então, quer dizer, vai ter um ângulo de 90 graus aqui. Então, a força aplicada só nesse sentido, tá, pessoal? Na horizontal não tem momento, beleza? É uma força normal aí, tá? É uma força igual a essa daqui, ó. Beleza? Só vai tirar minha peça do lugar, né? Então, momento é força vezes a distância. E se eu tenho uma força sendo aplicada em um ângulo θ qualquer em relação à horizontal aqui da minha peça, eu vou ter que encontrar só a componente perpendicular ou a componente em y dessa força, que é força vezes a distância vezes um seno de θ. Beleza? Bom, o último conceitinho que eu vou passar para vocês é o conceito de centro de gravidade. Centro de gravidade, pessoal, é aquele ponto em que todo o peso é aplicado no corpo, certo? Então, se a gente imaginar uma esfera, o centro de gravidade dela é aquele que faz intersecção entre 3 planos de simetria, tá certo? Um na horizontal, um na vertical virado para frente e outro virado de lado. Então, aquele pontinho aqui do meio, ó, é o meu centro de gravidade, tá certo? Só que é fácil você achar o centro de gravidade de uma esfera, né? Porque uma esfera, pessoal, ela é um corpo homogêneo. Então,
Quer dizer, a massa está distribuída uniformemente por todo o corpo. Então a gente pode separar por planos de simetria e achar o centro de gravidade. Agora, quando o corpo não é homogêneo, um modo de encontrar o centro de gravidade é pendurando esse corpo, né? Pendurando ele livremente por alguns pontos do próprio corpo. O ponto de cruzamento das verticais que passam por esse corpo de sustentação vai ser o teu centro de gravidade. Tá certo? Então, em corpos em geometrias mais complexas, fica um pouco mais difícil de achar o centro de gravidade. Mas não se preocupem com isso, tá? O centro de gravidade que nós estamos falando aqui é só um conceito para vocês terem uma noção. Tá bom? Pessoal, eu vou sugerir que vocês leiam o capítulo 7 do nosso livro, tá bom? Ele traz algumas outras informações bem legais. Eu resumi todas as informações dele, tá? E vou deixar os exercícios resolvidos para vocês reproduzirem e resolver alguns outros, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me mandar e-mail ou chama no Facebook lá, tá bom? Um abraço, pessoal!